Muito boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. Alguns agora no processo de integrar a nossa sala virtual. Estamos em momentos preliminares para convidar o nosso amigo e colega que vai estar abrilhantando conosco o bate-papo nesta noite. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tanto ao vivo quanto depois pela gravação estarão aqui para esse papo entre amigos, um momento onde eu tenho a oportunidade, por meio das mídias sociais, especialmente pelo Instagram, convidar amigos, colegas de trabalho, para que nós possamos debater diversos temas relevantes neste momento para os negócios como um todo. Este é um processo que iniciamos no último mês de março, já tivemos por aqui diversos colegas que participaram conosco em diferentes temas e sempre com a sua participação. Então, a você que está agora entrando na sala, eu agradeço desde já. Peço que aproveite o aviãozinho que tem ali embaixo para convidar alguns colegas seus para que estejam conosco aqui na próxima hora e também deixe do ladinho ali no campo de comentários a sua pergunta, sua observação e seu comentário para que nós possamos debater aqui ao longo desse bate-papo. Eu fico muito satisfeito de ter essa noite comigo o professor Evandro Moritz, um grande e reconhecido aí, especialista no processo logístico, no transporte, e tenho certeza que neste momento, onde nós temos tanta necessidade de intensificação da distribuição, da entrega de produtos e serviços, alguns pontos que ele nos traz são fundamentais para todas as categorias de negócio. Dito isso, já está conosco aqui na transmissão professor Evandro Moritz, muito obrigado por ter aceitado aí essa proposta. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite aos colegas que estão entrando nessa live. Aguardando até os demais colegas aí participarem, né? Fico feliz aí pelo convite e hoje vai ser um bate-papo, né, André? Nós vamos trocar aqui algumas perguntas e algumas respostas. Você falando de negócios e eu um pouco mais focado aí na logística e aproveitando a oportunidade nesse momento, nesse atual cenário, falando um pouco mais sobre distribuição, né? Sobre as etapas finais aí de entrega do produto e o que tem acontecido hoje, né? O que tem acontecido hoje no mundo dos negócios referente à logística, o quanto que a logística hoje está fazendo parte desse processo e a importância dela nesses processos no atual cenário. Fundamental, né, professor? Na verdade, assim, isso já era fundamental e agora ganhou contornos de essencial. Então, peço a todos vocês que estão nos acompanhando, convidem os amigos, iniciem a interação aqui com a gente, vão mandando sua pergunta, já já nós vamos ter espaço para conversar um pouquinho aqui comigo e com o professor Moritz. Evandro, a gente sabe que nesses últimos dias algumas categorias tiveram condição de aproveitar um pouco dessa intensidade. Eu li agora, alguns instantes atrás, em uma matéria do Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, uma empresa que sinalizava que as vendas eletrônicas registraram do final de março até o final de abril, em algumas categorias, mais de 128% de crescimento. E isso exige aí que o acompanhamento da distribuição aconteça também. Não basta apenas executar a compra, mas nesse momento, para efetivamente receber os produtos, o processo de distribuição é essencial. Outras, entretanto, não têm essa mesma disponibilidade, não trabalham com produtos, estão muito concentradas em serviços, mas nem por isso podem se dar ao luxo de perder esse contato com os clientes, e aí vale também a distribuição, nem que seja de informações, para que se mantenham ativas no mercado. Eu pediria então para o amigo, para a gente abrir o nosso bate-papo, contar um pouco do que está vendo no mercado nesse momento, a movimentação desses segmentos, e destacar para nós esse papel fundamental que essa ponta final da cadeia desempenha e o quanto que ela garante o restante de todos os outros serviços prestados ao longo desse processo. Nesse processo, nós estamos observando os canais de distribuição muito intensos. Seja no momento físico da entrega dos produtos, ou naquela empresa que porventura ficou sem venda, sem faturamento, ela também se utiliza desses canais de distribuição para estar na mente do cliente, com informações.
Então todos eles são canais, não necessariamente físicos, eu preciso ter um canal efetivo. E nós tivemos uma intensidade grande do e-commerce, apesar que no Brasil, né, André, a penetração do e-commerce ainda não é tão forte. Mas ocorreu uma evolução muito grande no último mês, principalmente, e que intensificou mais os trabalhos logísticos. Então, até assim que eu terminar essa fala, gostaria do teu posicionamento, porque nós tivemos um elevado número de desempregos no país, já é alto esse número, mas ao mesmo tempo, André, quantas oportunidades nós estamos tendo nas empresas que fazem esse serviço de delivery, por exemplo? Quantas empresas nós estamos tendo oportunidade que triplicaram sua produção no e-commerce? Recentemente, eu tive participando também de uma outra reunião, onde um dos gestores do Mercado Livre, ele comentou que ele triplicou a produção dele. Ou seja, teve que abrir novas vagas no mercado. Então, há oportunidades no processo, e esse canal de distribuição, ele tem que ser intenso, independente se você está nesse momento fazendo entrega física, mas ele tem que ser intenso de comunicação, tem que ser intenso de informação. Então, no teu posicionamento, há realmente um desemprego forte, e você vê oportunidades de trabalho em outras áreas? Era um processo de migração que, antes de nós termos esse impacto, principalmente aí no mês de janeiro e mais intenso no mês de fevereiro, depois consolidado em março, a gente percebia uma movimentação no mercado dos prestadores de serviço. Nós já tínhamos aí a percepção da migração de muitas pessoas que atuavam nos empregos, sobretudo industriais, e que depois, numa eventual modificação deste cenário, com já a liquidação de alguns postos de trabalho, em alguns momentos de retração um pouco mais evidente da nossa economia, se direcionando para outros segmentos. Segmento do comércio de prestação de serviços, segmento de varejo, mas também muitas pessoas migraram para o processo de distribuição. Está aí a prova, o crescimento dos aplicativos, né, que permitem a condição de mobilidade favorável. Muitos migraram para a operação como motoristas. Lógico que isso vinha em uma crescente, mas em uma curva um pouco mais estável. Com o impacto também no segmento de serviços, também no segmento de varejo, houve uma mobilização muito forte para alguns desses movimentos. A preocupação que nos dá é onde está o limite, porque assim como aumentou de fato a demanda, aumentou também muito a oferta. E, logicamente, em algum momento vai haver um desequilíbrio, vamos sobrecarregar, por exemplo, o processo de mobilidade dessas alternativas de aplicativos de transporte, assim como a condição um pouco mais de varejo dos entregadores, dos distribuidores. Então, é importante que quem está nos acompanhando, se eventualmente estiver pensando em migrar para a área, caso não atue ainda, tente olhar um pouco essa movimentação, porque muitas vezes ela acontece concentrada em algumas regiões, concentrado em alguns segmentos, e outros ficam um pouco a descoberto. Então, às vezes, pode ter oportunidades surgindo e que, se a gente não ficar atento, a gente perde um pouco dessa mão, né? Uma das oportunidades, e que a indústria parece que, apesar de toda essa condição de frenagem do investimento, sinaliza em alguns casos de continuidade, é o caso da logística reversa, né? Que pode incrementar de alguma maneira, assim como outras, né, mas essa especificamente, o mercado aí de trabalho e alguns novos serviços. E aí eu queria te explorar um pouquinho, né, para que você contasse para nós um pouco do que se trata essa logística reversa, o quanto que isso pode se tornar ou não oportunidade, e que outras categorias de logística que o amigo entende que podem também ser incrementadas nos próximos dias. Então, André, voltando à questão da distribuição, nós temos uma expressão até utilizada na língua inglesa que é o last mile,
que é a última milha, ou seja, a etapa final do processo, a entrega final do processo. É quando o cliente consegue ter o produto na sua mão, ou quando o cliente ele tem o momento exato onde ele consegue consumir esse produto. Esse last mile hoje é uma etapa muito importante nesse processo atual. E o que nós tivemos? Uma intensidade do e-commerce, uma intensidade de entregas, aumentou muito a entrega. E muito dessas entregas ocorreu, inclusive, provavelmente, com bastante embalagem, certo? Então nós temos muita embalagem circulando. Há uma característica importante nesses processos, que é a adaptação da embalagem à situação atual da empresa e do cenário. Então a empresa tem que se adaptar ao processo de e-commerce ou de delivery e ainda teve que buscar uma embalagem que se adapte a esse processo. Então nós tivemos um acréscimo de embalagens também nessa cadeia, nesse processo. A hora que você ia no estabelecimento comprar um produto, você nem sempre tinha a embalagem que você tem hoje. Então com isso aumenta esse processo de acúmulo de material reciclado, a maior parte dele. E com o acúmulo de material reciclado, qual é a indústria que está se prevalecendo disso? É a indústria que trata esse material, que trata o produto reciclado, o material reciclado, para voltar para a cadeia de abastecimento, para voltar para a cadeia produtiva. Então nós tivemos uma intensidade desse trabalho, um volume maior de embalagens e um volume maior de que não deixa de ser uma matéria-prima para quem produz algum produto com material reciclado. Então vejam o reflexo desse produto, dessa embalagem na cadeia de abastecimento. E aí nós temos a chamada logística reversa, né? Que a logística reversa também ela pode ser sim o retorno de um produto para conserto, mas essa logística reversa que a gente está se referindo agora, nesse contexto, é esse acúmulo de embalagens e o quanto que você pode se aproveitar desse material para retornar para a cadeia produtiva e também fazer dele, né, um produto novo, né? Ou seja, você tem um acréscimo de matéria-prima disponível para um novo negócio. Essa que é a intensidade da logística reversa nesse momento. E isso assim, intensifica muito as possibilidades de monetização. Até então, nós entendíamos apenas como peças de descarte, muitas vezes dentro dos custos estabelecidos pelas empresas. A maior preocupação com a embalagem era que ela não tinha um aproveitamento contínuo e da linha de custos ela passou a integrar agora também, em alguns casos, uma nova linha de receita. Então, a intensificação desse processo de ida e volta e do reaproveitamento desse material nessas embalagens pode significar aí uma entrada nova de receita para empresas, principalmente com caráter industrial, ainda mais se ela for de pequeno porte, qualquer nova entrada ela pode ser muito positiva, né? Além desse processo que envolve, vamos dizer assim, uma cadeia mais regular de compra, venda e distribuição, com a parte digital, a gente tem a entrada aí de alguns outros segmentos, né? O marketplace, além dos deliveries e do e-commerce. Como é que o amigo vê o preparo dessas empresas e a garantia da estrutura e dos processos delas para realmente fazer valer esses canais que estão existindo, principalmente esses canais digitais, que a gente sabe que muitas empresas estavam já começando a implantar, mas outras agora, por necessidade de momento, estão precisando acelerar e muito para garantir que isso seja aproveitado nesse momento. Aproveitar talvez uma situação de crise para reinventar e buscar a inovação, né? Isso é talvez muitos pequenos, inclusive empresários, estão sendo forçados a pensar diferente, né? Isso trouxe inovação para o trabalho dele. Isso está trazendo inovação, está fazendo ele pensar em criar. Nós temos sim, se formos considerar a nível global, nós temos um varejo mais digital, certo? Envolvendo tecnologia e envolvendo uma logística precisa, eficiente, muito, muito justa para poder dar velocidade, dar vazão. Porque nesse meio digital, o consumidor tem a velocidade, com algumas informações rapidamente, ter um diagnóstico completo do produto, preço e prazo de entrega. E aí entra uma questão, né? Antes de a gente ir para essa parte digital, de quanto que as empresas estão tentando se adaptar, algumas ainda, entra a questão que quando você está nesse meio digital e você digita o zip code lá, o CEP do seu endereço, e você vê um prazo muito longo, você desiste.
você cai fora, muito consumidor cai fora. Então vejam que papel importante a ligação do digital com a logística e com a tecnologia envolvida. Porque não adianta você estar no meio digital se você não tem uma ponta eficiente lá de entrega. E você não tem uma tecnologia também adequada, uma plataforma adequada, não tem um terceiro talvez adequado para esse processo. Então veja que eles têm que andar junto na mesma velocidade. Agora, voltando à questão digital, e se for dividir por tamanho de empresas, né, pequenos negócios estão tendo que muitas vezes ter mais flexibilidade, mais velocidade para tomar ação e colocar o produto na praça. Por incrível que pareça, o pequeno negócio tem essa flexibilidade. O gestor tem a capacidade de permear várias áreas ao mesmo tempo. Agora, já um grande negócio, ele se torna mais lento para mudar esse canal de distribuição. Passar por um canal novo. Adaptar todo um processo, toda uma cadeia. Porque a cadeia dele é maior, né? A cadeia dele é mais extensa, né? Então, nós estamos aí analisando, inclusive, o varejo, digamos, supermercado, né? Que recebe uma fruta lá do Nordeste brasileiro. Ou seja, no meio de todo esse processo, né, ele tem que encurtar essa cadeia dele agora. Né? Encurtar porque é um processo que a gente está correndo, um cenário novo, onde ele não pode permitir que essa fruta percorra todo esse caminho nesse processo logístico. Então, esse meio digital, ele ainda se torna mais atraente aos olhos dos consumidores, mas um pouco mais dificultoso para empresas de grande porte. E aí eu vejo, assim, gostaria de um posicionamento teu, né, em relação a isso. O que é hoje uma empresa grande se modificar, alterar o seu negócio, criar um novo canal, ou seja, um novo canal de venda, uma nova formatação, envolvendo inclusive os próprios recursos humanos, né? Ou seja, essas lideranças estão adaptadas a criar um novo canal e ter essa velocidade de resposta? Nesta data, hoje, Evandro, nós tivemos a oportunidade no período da tarde de acompanhar um bate-papo muito positivo promovido pelo Senac aqui de Santa Catarina, onde pudemos ouvir o posicionamento do Paulo, o presidente da Associação Catarinense de Supermercados, onde ele mencionou justamente essas situações, né? Como você bem disse, aí, a cadeia de hortifruti, e principalmente no meio supermercadista, é um grande problema, porque existem uma série, desde critérios de compra até processos, e se estabelecem algumas rotinas dentro da operação, aonde para você modificar isso, uma vez que se envolve uma diversidade de participantes na cadeia, por muitas vezes uma diversidade de colaboradores, exige um detalhamento desse processo, um treinamento, a criação de uma padronização, por vezes a adaptação de um sistema. Isso aí, nesses 4 pontos, a gente já entende que uma mudança simples exigiria meses. Como você bem disse, os pequenos, eles acabam tendo um pouco mais de flexibilidade. E a própria empresa grande, o supermercadista grande, por exemplo, ao passo que pode contar com a terceirização de alguns desses processos, pode recorrer a pequenos também para que facilitem a sua própria operação. Então, dentro das oportunidades que a gente comenta, tanto dos pequenos buscarem seus clientes próprios de consumo final, quanto também como clientes, a empresa grande, a indústria grande, o grande atacadista, para que preste serviço a eles. Também é uma possibilidade de atendimento e, com isso, uma possibilidade de demanda no mercado. Então, nas duas pontas da cadeia, quem trabalha com o processo de distribuição e entrega pode estar intensificando aí a sua operação. Lógico que nesse momento a gente precisa privilegiar velocidade, né? Nós estamos num momento de respostas rápidas, mas nós não podemos ser negligentes com a entrega qualitativa. Existe todo um arcabouço legal, por exemplo, que não deixou de existir. Código de Defesa do Consumidor é um deles. Então, o fato de, a título de preservação da velocidade, nós negligenciarmos a garantia da entrega, isso acaba fazendo com que, ao invés de oportunidade, você tenha, na verdade, o risco de deixar de participar de vez no mercado, né? O Renato Vieira, assim como vários outros amigos, né, estão começando a participar conosco. Eu queria aproveitar esse momento, Evandro, para já começar a puxar alguns pontos que têm nos sido trazidos,
Ele pergunta aqui com relação à quantidade de lixo reciclável ou embalagem que nós comentávamos há pouco, né? Ele menciona a Concap aqui em Florianópolis, mas é uma realidade em muitos municípios. Nem todos têm ou conseguem atender plenamente a malha de material reciclado ser coletado e reaproveitado na sua região. Ele pergunta se isso segue como uma oportunidade, como o produtor desse material, né, a pessoa que consome e tem o lixo aí descartado, como deve se comportar nesse momento. Você quer fazer um encaminhamento dessa resposta para ele? Sim, o Renato, um grande amigo aí que está participando, obrigado pela pergunta. Aproveitando, né, pessoal, vamos aproveitar aí também para o pessoal que está entrando, curtir aí o Instagram do André Carvalho Produções, tá? Se puder também comparecer lá no meu Instagram também e curtir, também agradeço, tá? Bom, Renato, vamos voltar um pouquinho. Nós temos a PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, que ela prevê toda uma cadeia de abastecimento e, ao mesmo tempo, desse processo de logística reversa, onde todos têm que participar, a sociedade, o governo, todos têm que participar em prol dessa cadeia. Tá? Com base nessa política, que ela é muito bem clara, nesse momento, uma parte dessa cadeia está sendo quebrada, vamos dizer assim, porque não está tendo essa coleta, né? Mas vocês podem estar presenciando, inclusive, e atualmente, existe até uma força-tarefa para ajudar o pequeno negócio, o negócio local. Por quê? Porque, né, poxa, compra do bairro, não compra lá longe, porque você precisa ajudar. Eu acho muito legal essa campanha que está acontecendo, e todo mundo, se puder fazer isso, seria muito bem-vindo. Então, Renato, nós temos aqui na região pequenos catadores de lixo, vamos dizer assim, de material reciclado. Inclusive, eles até têm veículo próprio, alguns deles. Tem até caminhonete. Tá? Então, nós temos que fazer contato com eles e fazer com que eles peguem esse material. Mesmo que eles não consigam levar tudo em uma remessa. Tá? Então, aqui na região mesmo, aqui no bairro, tem isso. Tá? Então, a gente não espera exatamente o serviço de coleta. A gente favorece, inclusive, famílias carentes que vivem em função desses materiais reciclados. E esses pequenos catadores já não são tão pequenos assim. Alguns têm até uma certa frota para buscar esse material. Né? E de todas as quantidades possíveis. Então, é uma alternativa para que a gente estabeleça um novo canal, ajude um pequeno catador que vive em função disso, e a gente vai conseguindo dar vazão, né, a toda essa produção de lixo, né? Porque com as pessoas mais tempo em casa, está se produzindo mais lixo, né, dentro de casa, né? Isso está acumulando muito, né? Então, se a gente puder separar, ajuda muito. Agora, a coleta é a gente incentivar esses pequenos catadores para que essa cadeia continue funcionando, né? Que ela não pare, né? Talvez não na velocidade adequada, como a gente deseja, mas que ela continue voltando ao ciclo produtivo. Que material que a gente consome hoje, a maior parte deles é de itens reciclados, né? Que passou por um processo já produtivo e está passando novamente. Essa que é a sugestão aí, Renato. Obrigado pela participação e a gente aguarda os demais aí. Quiserem fazer perguntas em geral aí na área, pode fazer. Isso aí. É importante essa pergunta do Renato, porque muitas vezes tem alguns processos que nós crescemos vivenciando como um direcionamento exclusivo, de responsabilidade exclusiva do poder público. A coleta de lixo é um deles. No entanto, nós estamos aí no início do século XXI já dispondo de um processo de reeducação, onde, assim como nós comentamos, né, que as empresas pequenas têm uma velocidade maior para a mudança do que as grandes, nós, enquanto cidadãos, temos uma velocidade maior do que, às vezes, todo o arcabouço legal que o próprio poder público tem que seguir por uma questão aí simplesmente de ordem estabelecida. Então, nada impede que, ainda que haja o serviço, né, obrigatório ao governo ser executado, nós não possamos ter outras atitudes. Essa do material reciclado ao encaminhamento para pessoas, cooperativas, associações de catadores é uma delas. Né? Muitos de nós já têm composteiras em condomínios ou mesmo, né, fazem aí a produção do seu material orgânico para uso em hortas domésticas. Nada disso tem a necessidade de uma lei instituída. Pelo contrário, né, nós podemos promover
esse processo de modificação aí das leis. E isso vale também para o pequeno negócio. Então, quer dizer, se você, por exemplo, quer encampar algum processo de contato com o seu cliente e percebe que dentro do nicho que você atende, ele é sensível a essas condições, por que não estabelecer no seu negócio um ponto de coleta, um ponto para recepção desses materiais? Tá? É lógico, isso vai me causar talvez um volume maior de trabalho, porque eu vou ter que começar a lidar agora com mais uma ponta da minha cadeia logística. Mas para que essa cadeia logística te cause transtorno, vem um benefício que é o seu cliente tendo mais um motivo para estar indo até o seu negócio. Às vezes para controlar isso é um pouco difícil. E aí, Evandro, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, né? Controlar tudo isso, a tecnologia tem nos ajudado bastante. Eu vou pedir para você estender um pouco a sua resposta, porque a gente está falando um pouco do pequeno negócio. Mas tem uma experiência que eu estou muito curioso, você tinha me prometido que você ia me contar alguns dias atrás, eu vou te explorar aqui nesse fórum, que você vivenciou lá no Panamá, onde você viu aí a tecnologia na operação de uma referência global lá no Panamá. Conta um pouquinho para nós, né? O que a tecnologia está influenciando o pequeno e o que você viu nessa operação global lá, que eu tenho certeza que vai ser muito curiosa e muito bacana para todos nós. Foi um evento, né? Um evento da vida de um profissional. Você, se tiver a oportunidade de uma pessoa ir visitar, e talvez 2 vezes, talvez seja difícil. Então é um evento que pode ser até único na vida de um profissional. E lá você consegue perceber, né, aos seus olhos, a movimentação do comércio internacional, porque nós estamos falando de um canal que circula aproximadamente em torno de 15 mil navios por ano, o que dá mais ou menos, em média, 41 navios a cada 24 horas. Tá? E cada navio leva em torno de 10 a 12 horas a passar todo o trecho, que dá mais ou menos 81 quilômetros de extensão. Então, o Canal do Panamá é uma representação de uma obra, uma infraestrutura física monumental, grandiosa, com tecnologia aplicada em grandes proporções e que, ao mesmo tempo, tem um objetivo focado na movimentação de cargas do comércio internacional. Então, ali você consegue perceber a grandiosidade desse canal perante o mundo todo e qual é a importância desse processo de movimentação de carga para a movimentação do comércio internacional. Então, ele se adaptou, né? Houve uma obra, uma estrutura onde quase que triplicou a capacidade do antigo canal, que já é surpreendente. O antigo canal ainda funciona, os dois funcionam, tanto o trecho antigo quanto o trecho novo. Então surpreende a todos de vislumbrar aquela obra e verificar também, né, a proximidade com que você tem muito com os navios ali circulando e o volume de carga que passa. É impressionante, né? Uma obra que você consegue perceber que há um desnivelamento, né, do nível de água para poder o navio alcançar e passar em todo o canal. E esse desnivelamento de água, por intermédio de tecnologias, leva mais ou menos 18 minutos, ou seja, são milhares e milhares de litros de água que em torno de 18 minutos passam de uma eclusa para outra para que o navio circule ali, né? Então, é uma obra... Para a gente contextualizar, Evandro, porque talvez algumas pessoas que estão nos acompanhando não tenham essa referência da informação, né? O Canal do Panamá, ele é um canal que foi construído artificialmente para ligar o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, e a diferença que você está mencionando é que do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico há uma altura diferente dos níveis do mar, né? E ali naquele encontro eles compensam isso. Você consegue explicar para nós rapidamente como é que funciona isso, como é que o barco entra, como é que é essa operação? O navio fica aguardando, né, ou do lado do Oceano Pacífico ou do lado do Oceano Atlântico. Então, como você falou, essa distância no próprio país do Panamá, que vive basicamente em função do Canal do Panamá, é de aproximadamente 81 quilômetros essa distância, esse percurso. Então, de um lado do Oceano Atlântico até o outro lado. Então, os navios ficam esperando, aguardando a sua vez, e quando ele se aproxima do canal, há um processo por intermédio de eclusas, ou seja, são pequenos
pequenos compartimentos de água reservados, onde essas águas vão enchendo um reservatório e esvaziando o outro. E esse desnivelamento de um em relação ao outro é para poder ir fazendo o navio circular no mesmo nível de água. Então há uma transferência de grande quantidade de água de um local para o outro, e o navio vai circulando nessa transferência. Então é um processo que envolve mecânica, envolve tecnologia, né? E o navio todo ele é puxado, né, pela própria responsabilidade por embarcações menores, que são os rebocadores, e ao mesmo tempo por um piloto, né, um comandante que sobe no navio do próprio Canal do Panamá, que faz todo esse trajeto. Então esse trajeto ele tem uma entrada, ou seja, no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, e tem uma saída do outro lado do oceano. Então todo esse trajeto é para quê? Para economizar uma rota, porque se o navio não passasse no Canal do Panamá, ele teria que dar toda a volta no hemisfério, na América do Sul, o que daria em torno de 20, 21 mil quilômetros a mais, e que iria custear muito mais, 3 ou 4 vezes a viagem desse navio. Hoje, para um navio passar no Canal do Panamá, ele paga uma taxa que varia em torno de 500 mil dólares a 1 milhão de dólares. Vocês percebam que 1 milhão de dólares é muito dinheiro, mas percebam o quanto que é econômico ainda passar um navio. Nós estamos falando de navio de grandes proporções agora, né? Navios bem mais acima de 300 metros de comprimento, uma capacidade de peso muito maior. Ou seja, o Canal do Panamá teve que se adaptar também à construção de novas embarcações. Tamanho é a intensificação do comércio internacional, né? Ou seja, volumes e volumes de mercadorias são movimentados no Brasil, no mundo todo, né? E o Brasil também tem algumas linhas que passam por lá, pelo Canal do Panamá. Inclusive de commodities também tem, alguma coisa que circula por lá, né? O que para o Brasil é mais fácil, que o caminho também é bem perto de aproximar lá. Então o Canal do Panamá é um evento internacional. Tanto é que o país lá, a cidade do Panamá, ela explora o turismo muito em função do próprio Canal do Panamá. Ou seja, o turista vai lá para visualizar o navio passando no Canal do Panamá. Ele viaja de trem de um percurso ao outro, né? Então, para você sair do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, você, turista ou pedestre, ou próprio funcionário do Canal do Panamá, você pega um trem, né? E aí esse percurso é feito em torno de 81 quilômetros para você chegar até a outra ponta do oceano. Então, nesse percurso, você acompanha todo o trajeto dos navios no canal também. Então, é explorado o turismo, muito bem explorado. O que eu vejo que nós estamos perdendo grandes oportunidades, André. Porque hoje, em alguns determinados portos aqui no Brasil, nós só passamos de longe de carro. Nem sequer podemos passar perto. E o que se tivesse, talvez, um mirante, ia ser muito bem explorado o turismo. Porque o turista quer ver o navio, ele só quer ver o navio. Para ele já está bom ver no navio. Então é um serviço, André, que poderia ser melhor explorado. O que lá eles exploram muito bem. Então eles construíram um museu ao lado do canal. Então conta toda a história da construção do canal. Esse museu passa filme 3D sobre o canal. Então tem muita coisa. O restaurante, o restaurante que fica no Mirante lá, todo ele é arquitetado, construído com as características do Canal do Panamá. A cafeteria que tem no local, toda ela é o Café do Panamá, que também tem um café muito famoso lá, um grão muito famoso. Então, você observa que não é só o Canal do Panamá, é um evento chamado Canal do Panamá. E ali você consegue perceber bem a logística internacional, essa movimentação da logística, você consegue perceber muito bem lá. Enfim, foi um curso também, né? Então são muitas horas e muita coisa para contar ainda aí pela frente, André. Muita coisa. Nós vamos ter que fazer outras lives aí para você contar para nós, viu, Evandro? Evandro, o Renato ainda menciona para nós, né, se a gente já tem uma ideia nesse momento, a redução do volume de transportes nessa região. Eu não sei se você tem esse dado, eu acho que apesar de já não ser uma condição tão recente, ainda é muito recente para a apuração de alguns números, mas talvez você possa ter alguma coisa. Sim, sim. Nós tivemos no período agora do início de março, nós tivemos uma redução lá no Canal do Panamá muito grande de navios que saíram da China, ou seja, não saíram da China.
E a China é hoje um país que utiliza-se muito do Canal do Panamá. Tá? Então, no início de março, a redução já era em torno de 25% a 30%, só em função de vários navios que não saíram da China. Tanto é que hoje a gente está tendo um desequilíbrio de contêineres no mundo. Porque como a circulação não ocorreu de um país para o outro, alguns contêineres que foram não saíram. Então ficou muito os contêineres estocados na China. Agora que a movimentação da China começou a voltar com mais intensidade, enquanto que nós estamos passando pela crise agora mais no pico, né? Mas a China está, vamos dizer assim, saindo disso, né? Em termos de comércio, de funcionamento. Então, no início do mês de março, a queda lá foi em torno de 25% a 30%. Ou seja, para um país que vive do Canal do Panamá, você consegue perceber já o reflexo disso, né? Da movimentação, inclusive, do próprio comércio internacional. É um impacto bem significativo. Nós estamos falando aí quase de 1/3 da redução de toda a operação. É bem assustador. Mas ele ajuda também... O faturamento do Canal do Panamá, a perspectiva para o Panamá, para o país Panamá, é de 2 a 3 bilhões por ano de dólares. Esse é o faturamento do Canal do Panamá para o país Panamá. Só com base nas taxas, nas pequenas taxas para circular os navios lá no canal. Olha só. Mas é importante essa observação, porque isso remete também para o nosso negócio, de que nós precisamos buscar as melhores alternativas aí na rota que o nosso produto vai chegar até o nosso cliente. E principalmente para negócios menores, e aí eu falo daqueles que geralmente participam em marketplace, existe hoje um conceito muito centrado em um único distribuidor, que seriam os Correios. Muitos desconhecem a possibilidade de outras alternativas, outros tipos de transporte em nível doméstico, em nível de menor porte de negócios, e ao escolher outras alternativas, a necessidade de perceber o quanto que essas alternativas estão ou não integradas aí com todos os modais. Tem gente em Santa Catarina que encontrou novos públicos para o seu produto nesse momento no norte do país e vice-versa. O que você pode contar para nós, para nos esclarecer um pouco do que há de alternativas hoje, do que pode ser utilizado pelos negócios de menor porte, para que gerem aí o fluxo e consigam fazer a saída dos seus produtos com mais facilidade para os seus clientes? Para os pequenos negócios ainda a gente tem que fazer fruto dos serviços terceirizados oferecidos pelos aplicativos. Há uma grande disponibilidade. Apesar que as taxas para o pequeno negócio não é muito atrativa. Ele não se sente bem em pagar uma taxa talvez de 20% para que um aplicativo, uma empresa, né, faça aquele delivery, faça aquela entrega final para ele. É uma taxa tanto quanto cara às vezes, né? Por quê? Você tem toda uma plataforma que já funciona, tem um know-how da empresa que funciona, você já tem ali um desenvolvimento de um negócio que você usufrui daquela logística. Tá? Mas existem várias outras alternativas, pequenos negócios e pequenos entregadores, inclusive empresas que estão utilizando os aplicativos para que um autônomo faça a entrega por você. Então isso já está também ativo no mercado. Ou seja, você como um pequeno negócio, você tem que abrir mais o seu leque de pesquisa e ir atrás dessas outras empresas como alternativas. Se porventura você não partir para uma entrega própria, que você tem que ter uma demanda suficiente para poder custear, né? Porque daí envolve um custo logístico, porque esse last mile, aí, essa etapa final da logística, às vezes ela pode se tornar mais cara que todo o processo logístico desde a entrega do que você recebeu da matéria-prima. Então tem que tomar um certo cuidado. Apesar que você pode personalizar esse canal de acordo com a sua empresa. Isso é muito importante, porque é aquele momento que você está ali próximo do seu cliente, que você está entregando o produto para ele. Então existem outras alternativas de outros aplicativos, outras empresas que já estão disponíveis no mercado. O Correio é uma referência há muitos anos no país, né? Mas nós já temos empresas concorrentes ao Correio hoje. Mas o Correio ele tem uma
uma abrangência muito grande, tem todo um nome, um processo já decorrente, né, em função disso. Agora você precisa consultar, fazer um diagnóstico perfeito e análise do processo e fazer o levantamento. Existem outras alternativas de entrega, outras empresas, inclusive usando autônomos para poder fazer essa última entrega para a sua empresa. Então você precisa analisar melhor e abrir, nesse momento, abrir um leque de opção, né? Se reinventar em termos de processo e de entrega, né? Daí eu queria aproveitar, então, fazer uma pergunta para ti, né, em termos de negócio, né? O gestor hoje de pequenos negócios, você acha que ele tem total condição hoje, em termos de conhecimento de gestão, para, num momento como esse, rapidamente se readequar, rapidamente se reinventar? Você acha que ele está muito bem assessorado? Ou nesse momento ele recebeu um choque? Qual é a sua visão, assim, em termos de pequeno negócio? Talvez até mesmo pela região aqui. Qual a tua visão que você tem desses pequenos empreendedores em relação a isso? Evandro, nós temos nos últimos dias conversado com muitos profissionais e vários pequenos empreendedores aqui da região, não só daqui, também de algumas outras regiões do país que temos oportunidade de manter um bom relacionamento. E assim, o cenário a gente já consegue devagar, de uma maneira ainda um pouco superficial, mas consegue já dar um pouco de generalização para ele. Os pequenos negócios, logicamente, acabam sendo os mais atingidos, porque desde sua constituição, muitos deles são gerados e são constituídos por uma questão mais relacionada à necessidade do que organização e visão de uma oportunidade. Então, como eu havia te mencionado, né, às vezes há uma migração de postos de trabalho que estavam na indústria, pessoas saíram e foram montar um pequeno negócio, seja ele de distribuição, como autônomo, como microempreendedor individual, mas nem sempre com um preparo prévio que faria com que ele já entrasse no mercado naquele nível que o mercado está competindo. Muitas vezes ele entra, né, por uma vontade, uma predisposição, um conhecimento como consumidor e vamos falar assim, naquela malandragem que cada segmento tem da sua operação, ele com a própria vivência, ele vai construindo e vai constituindo. Há, infelizmente, um grande volume de empreendedores que, por vezes, tem uma resistência muito forte de buscar apoio. E é algo que eu tenho insistido, batido muito na tecla, que você, nesse momento, precisa se apoiar em todos os pontos de apoio que você conseguir enxergar. Mesmo que seja apenas para você olhar uma informação, avaliar e até mesmo rejeitar. Mas o que você não pode é deixar de pegar novas informações. Simplesmente porque isso seja pequeno ou seja grande, nós estamos vivendo um momento único, sem precedentes, sem passado, nem recente e nem distante. Então, aquela coisa de dizer assim, como temos escutado alguns analistas, às vezes no mercado, já sabemos o que está acontecendo e o que há por vir. Não é uma verdade, né? Nós não temos a certeza plena do que vai ocorrer, nós não temos nenhuma dimensão do tempo que essa situação que nós estamos vivendo vai perdurar. Então, buscar outras informações para construir o seu cenário é fundamental. E lembrar que, independente do que você comercialize, mesmo que você tenha sofrido um impacto, como a grande maioria dos negócios sofreu, o consumo ele retraiu, ele não esgotou. Então, ainda há demandas em diversos segmentos, para diversas atividades, mas o empreendedor precisa, nesse momento, voltar àquela condição de instituir o novo negócio. Tem alguns que vão ter que mudar plenamente, vão ter que sair, inclusive, do segmento em que atuavam e, se quiserem continuar presentes no mercado, migrar para outros segmentos. Alguns segmentos foram tão impactados que ele, sendo muito pequeno, ele não vai ter fôlego para aguentar essa operação. Mas que se ele migrar, nem que seja temporariamente, para atender algumas demandas de consumo, é muito possível que ele encontre aí a saída adequada para manutenção do seu negócio, né? E nesse processo de logística, eu entendo que é fundamental
Porque muitos que viviam, por exemplo, como prestadores de serviços, talvez vão incorporar agora a venda, a comercialização de produtos em algumas atividades, principalmente se operarem com e-commerce. E nunca ouviram falar, por exemplo, de termos como carga fracionada, nunca ouviram falar termos como CIF e FOB, né? E que agora, né, por uma necessidade imediata, vão precisar se reeducar para incorporar isso no seu negócio. Nós estamos migrando, Evandro, para os últimos 15 minutinhos, e aí, assim, eu citei algumas sopas e letrinhas, se você puder trazer para os nossos amigos que estão nos acompanhando essa loucura toda que eu falei aqui, e até dar umas dicas, olha, seja já atuando no mercado com a distribuição de materiais, ou entrando nessa operação agora, quais são os pontos que eles precisam ter de atenção? Até porque cada um desses pontos vai impactar muito o custo de toda essa operação, né? O que você destacaria aí, pelo menos, 3 dicas para que eles tomem cuidado e garantam uma operação tranquila, satisfatória e de baixo custo para garantir a perpetuidade do seu negócio? Então, André, do negócio que está funcionando, que talvez conseguiu se manter, e para o negócio que está no processo de sobrevivência ou tendo que se reinventar, todos os 2 negócios têm canais de distribuição. Os canais de distribuição não é somente aquele canal onde tem uma entrega física, é todo o canal que você tem comunicação, que troca informação, que você consegue chegar até o seu cliente, seja de forma digital ou seja de forma física. Então a primeira dica é reavaliar os seus canais de distribuição e certificar quais deles têm maior eficiência, aquele que você realmente consegue chegar até o seu cliente. Se o seu cliente está passando por um processo emocional, talvez até com um pouco de pânico, não quer sair na rua, não quer ir na sua loja, não quer consumir o seu produto em tal lugar, você tem que chegar nele. Primeiro, se ele está com vontade, ele tem demanda, ele está com vontade de consumir. Então você tem que viabilizar um canal para ele consumir o seu produto. Tá? Então a dica é reavaliar os seus canais de distribuição, talvez até diminuir, talvez você tenha muito canal aí, você tem um site, você tem um Facebook, você tem um Instagram, você tem uma entrega que é feita própria, você tem uma entrega terceirizada, ou seja, como que você vai canalizar melhor agora os seus canais de distribuição? Vai ser 2 ou vai ser 3? E você vai ter que intensificar as ações nesses canais. Aí você vai fortalecer um canal mais próximo do seu cliente e fortalecer essa comunicação com ele, se aproximar dele. Sentir o que ele está querendo, qual a sua reação em relação a esse mercado. Essa é uma dica fundamental, porque você talvez não vai conseguir manter o que você tinha. E você não vai querer insistir no que você tinha. Você precisa reavaliar. É o momento de reavaliar o seu negócio. Reavaliar, entender que tem que viver talvez diferente o seu negócio. E o seu contato com o seu cliente talvez vai ser o que você já tinha ou não, vai ser um outro. Vai ser um outro mais intenso, onde você vai se comunicar com ele frequentemente. E aí tem que viabilizar essa venda, viabilizar essa entrega, viabilizar esse canal para poder chegar até o cliente. Então, uma dica importante é os canais de distribuição. E a outra dica é o momento que a gente está passando, André, de também aproveitar para se autoavaliar em termos de competência para o seu novo negócio, em termos de gestão para o seu novo negócio. Você realmente tem competência para o seu novo negócio? A sua equipe está preparada? Os seus líderes estão preparados para suportar esse novo negócio, essa nova empresa que talvez está se criando e você não está enxergando ela ainda? Nós não podemos deixar tocar nesse ponto, André, que a capacitação e a mão de obra e a liderança são fatores fundamentais, independente de logística, independente do tipo de negócio. Então é preciso você reavaliar até quem vai ficar com você. E quem vai enfrentar essa crise com você? Esse líder está preparado? A sua equipe está preparada para enfrentar esse novo negócio? Senão não vai ter jeito, vai precisar das pessoas, né, André? Então uma outra dica é reavaliar com quem você trabalha e com quem você vai trabalhar. Essa é uma outra dica fundamental, tá? Seja frio nesse momento, porque quem ficar tem que comprar a nova ideia, né, André? É isso aí. É isso aí, você disse muito bem, André, a nova ideia, né? Muitas vezes a gente tem aí históricos de operações muito antigas, né, que conseguiram se manter aí por vezes, né, perpetuando algumas operações que nesse momento agora de crise plena, sem a certeza de um retorno ao status anterior,
elas precisam agora necessariamente considerar as novas operações e ter pessoas dispostas a essas novas operações, né? Não apenas as operações que até então eram vigentes aí no seu negócio, né? Eu conversava hoje, por exemplo, uma grande amiga, não vi aqui se teve a oportunidade de participar conosco, do ramo de gastronomia, sempre esteve muito bem envolvida com a parte de festas, de um material brilhante, de uma produção fantástica aqui, muito reconhecida na região, e neste momento está precisando se reinventar e está contando muito com alguns profissionais que não são talvez os mais antigos de casa, mas são aqueles que trouxeram outras experiências recentes e vão agregar muito para o seu negócio. Então é importante avaliar no time quais são as oxigenações que estão sendo trazidas por cada um desses pontos e aproveitá-las, né? Porque o que mais está fazendo falta às vezes são ideias, e às vezes essas ideias estão muito frutíferas em algumas pessoas que já estão na nossa equipe, mas que nem sempre a gente dá a oportunidade que elas se manifestem por um status, às vezes, pré-estabelecido. Exatamente, né? Eu acho que é por aí. Nós não podemos deixar de linkar essa questão do ser humano, do fator humano nesses processos, por mais tecnologia que você implemente. Não queira mudar sua plataforma totalmente agora, né? Vou mudar o meu sistema agora, calma. Isso dá um desequilíbrio maior ainda nos processos. Então, a minha outra dica também é analisar os seus processos. E ocorreu já uma mudança, até mesmo no atendimento do seu cliente. Se o seu cliente entrou na loja, já tem um procedimento diferente, até de higiene, é um procedimento novo. Você treinou sua equipe, esse procedimento está descrito, está ajustado de acordo com o seu negócio. Então, isso também você precisa analisar. Os processos de negócio. Quais são os seus novos processos de negócio? A sua equipe foi treinada? Você realmente reavaliou seus processos de negócio? E se fez uma reavaliação e tem mudança nos processos de negócio, você vai ter que ter uma medida de desempenho diferente também. Você vai ter que medir o desempenho também. Tá? Mas a dica que fica para a logística, né, é agilidade. Nós precisamos ter agilidade. O consumidor quer agilidade, porque no meio digital é muito rápido, é muito fácil você chegar no processo de pagamento. Mas antes disso, você vai digitar lá o CEP ou vai ver o prazo de entrega. E aquilo é um fator que o consumidor desiste, porque o prazo de entrega é longo. Então, nós precisamos ter agilidade. E essa agilidade, ela não necessariamente vai aumentar o teu custo. Você tem que ter uma resposta rápida ao mercado. Essa velocidade de resposta é a manutenção do cliente ou até mesmo a criação, né, de novas carteiras para o seu negócio. Então, a agilidade na logística agora é um ponto fundamental. Tem que ser analisado isso frequentemente. E, de novo, né, Evandro, quando a gente fala em agilidade, agilidade é você se aproveitar do que você já tem. Né? Por vezes, a gente, não é raro, né, por mais assustador que às vezes essa afirmativa possa parecer, que algumas empresas não tenham plena convicção de quem são os seus principais clientes. Quem são aqueles que têm sustentado a sua operação. Às vezes a gente pergunta para alguns empresários, alguns negócios, né? Aqui, quais são os seus clientes melhores aí que trouxeram maior margem, que trouxeram maior periodicidade, trouxeram melhor impacto na sua operação nos últimos 12 ou 24 meses? Eu não sei como tirar isso do sistema. Eu acho que foi fulano porque ele conversou melhor comigo. Isso eu vou perguntar para o colaborador porque é ele que tem esses controles. Gente, nós estamos falando da alma do negócio, né? O negócio é basicamente um punhado de custos e despesas. Se você não sabe quem é que está sustentando isso, que são os principais clientes, fica muito difícil você conseguir ter algum tipo de agilidade nesse momento, né? Agora, se você os tem, é muito mais fácil você retê-los do que você tentar criar alguns novos. Eu preciso construir uma nova operação. Eu estava trabalhando até então com um salão de beleza, agora eu vou vender cosméticos. Bom, cuidado, né? Você tinha bons clientes que estavam relacionados com a sua prestação de serviço de beleza. Estes mesmos clientes estão interessados no cosmético que você vai vender ou é apenas uma facilidade que você encontrou de operação? Agora, é muito mais fácil para aproveitar a velocidade você virar para esses clientes e perguntar para eles o que eles continuam fazendo, o que eles continuam consumindo,
quais são os hábitos que eles continuam mantendo, mesmo nesse momento de retração, para você se aproveitar desse dia a dia deles, e não de algo que você está tentando recriar sem uma referência. É importante velocidade, mas com lastro, né, Evandro? Um lastro aí de conhecimento do nosso cliente. E conhecimento também técnico, né? Nós estamos entrando na casa aqui dos últimos 5 minutos. Os amigos que estão nos acompanhando, ainda dá tempo, se quiserem mandar uma última pergunta. E eu ia te deixar com essa última pergunta minha, né? Que mais que a pessoa precisa buscar tentar descobrir, né? Nesse processo de logística? A gente falou um pouquinho de tecnologia, você contou da importância do canal, mas para ele implementar e intensificar o negócio, eu sempre digo, né? Nós estamos no momento de afiar o machado. Para afiar esse machado, e vamos dizer que nós, tomara, né, Deus queira, que nós estejamos nos últimos dias aí dessa crise, para voltar de novo com força total na economia, né? O que você recomendaria para que esse empresário fizesse agora? O que ele tem que fazer para estar preparado para essa virada de página nos próximos dias? A importância é de você desenvolver, né, dentro da logística, novos parceiros, abrir o leque de parceiros de logística. Se você não precisa custear toda essa cadeia, você usa terceiros, usa parceiros de negócio. Tome cuidado com o seu estoque. Se você precisa do estoque, dá uma refinada, avalie o seu estoque, qual é a quantidade que você precisa realmente. Avalie dentro desse estoque quais são os fornecedores que têm essa velocidade de entrega. Você diminua um pouco esse teu custo de estoque, porque é um custo, é um capital que vai te fazer diferença no teu fluxo de caixa. Reavalie o teu estoque e ajusta ele para enfrentar um novo negócio. Então, aquilo que realmente você precisa ter estoque, não necessariamente o estoque precisa estar dentro da sua empresa. Ele pode estar no teu fornecedor e você tem velocidade para poder tirar esse estoque do fornecedor e entregar lá na sua cadeia. Então, reavaliar o seu estoque, abrir novas oportunidades de terceiros, de pessoas mais especialistas em determinados negócios de logística, para você não ter que comprar tudo isso, né? Você não ter que arcar com tudo isso, né? A logística pode ser um braço da sua empresa. Agora, se você já tem ela incorporada, você tem que reavaliar toda ela. De repente, o tamanho da logística hoje não está de acordo com o que você vai continuar vendendo, ou que você vai continuar executando, tá? E a tecnologia é reavaliar o que você tem de sistema hoje, tá? E realmente o que você consegue extrair desse sistema de informação útil para canalizar isso para o seu cliente, canalizar em termos de informação de entrega, tempo de entrega, custo de entrega. Então você precisa canalizar as informações que você tem e também distribuir informação para o cliente, para que ele tomar ciência das opções que ele tem de consumir o teu produto ou de entregar o teu produto. Então eu peço uma atenção em reavaliar todos os processos, reavaliar todo o negócio, mas pensando na logística, se ela é um braço principal do teu negócio, se realmente você vai incorporar toda ela dentro do teu próprio negócio, ou você vai usar alguns terceiros aí, tá? Excelente. Eu até quero aproveitar o gancho aqui que o Renato mencionou para nós, né? Momento de cuidado financeiro. É isso aí, Renato, né? Momento de cuidado financeiro em toda a operação. Com alguns cuidados, tá? Por vezes a gente entende, cuidado financeiro é reduzir tudo de qualquer maneira, literalmente passar régua, né? Passar a faca. Muito cuidado, né? Antes de você pensar o que você vai cortar e aonde, você tem que tomar essa decisão. Qual vai continuar sendo a minha operação? Qual vai continuar sendo a minha aposta? Depois você pensa em fazer cortes naquilo que não está ali no core business que você vai manter, né? A gente tem às vezes aquela coisa assim, eu vou fazer aqui um plano de contingência, corta 20% aqui dos custos. Isso inclui 20% do pessoal, negociar 20% de desconto com alguns fornecedores, aumentar em 20% a inadimplência. Pronto, aplicamos 20% em tudo. Muito cuidado, não é essa operação que é funcional, vai criar um problema nem em longo prazo, em médio prazo a empresa já vai estar aí com uma situação muito grave. É primeiro parar um pouquinho, pensar, juntar suas equipes, seus fornecedores, seus colaboradores e todos se debruçarem naquilo que o seu cliente lá está falando. Olha, eu vou continuar consumindo isso aqui. Chama a turma e pergunta, como é que nós vamos atender? E aí depois você redimensiona, tá? Cuidado com esses cortes de custo de qualquer maneira, porque você pode criar um problemão, tá? Moçada, nós estamos caindo no último minuto aqui do nosso papo. Evandro, foi espetacular, foi muito legal, obrigado aí pela participação. Aos amigos que atenderam meu convite, que não conheciam o Evandro,
corre lá depois aqui da nossa live no perfil dele, acrescenta o Evandro que ele vai seguir mandando algumas dicas aí legais, tem uns gráficos que ele tem postado muito joia. E aos amigos do Evandro que estiveram comigo, vai ser um prazer estar com vocês aqui na minha rede, para a gente seguir num papo que aqui, final de noite, né, começamos 9h30, todo dia a gente teve aí diversas agendas. Aqui é o momento da gente relaxar e fazer um bate-papo entre amigos. Nos próximos dias nós vamos ter novas agendas e vai ser um prazer estar com vocês. Já acendeu o reloginho do Instagram aqui, 15 segundos, estamos encerrando. Evandro, quero te deixar um grande abraço e a nossa live fica 24 horas lá no Stories do Instagram. Muito obrigado a todos. Vamos curtir lá, vamos acompanhar lá. André Carvalho, Carvalho Produções.